Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Deus é maravilhoso, Deus é eterno, misericordioso, gracioso. Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de todo amor, de toda graça, misericórdia, Deus de todo poder, Deus que é eterno, único, santo e verdadeiro, ó Pai, suplicamos, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, pedimos que o Senhor, nessa noite, fale ao nosso coração. A Tua palavra vai ser lida, Pai. Se há algum vazio dentro de nós, preencha, Senhor, com o Teu Santo Espírito, através da Tua palavra que vamos ouvir. O Senhor sabe e conhece todas as nossas necessidades. Foi o Senhor que nos formou e nos conhece antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe. Ó Pai, usa de misericórdia para conosco, Pai. Não olhe para nós segundo os nossos pecados, as nossas falhas. Somos pecadores, sim. Somos falhos, sim. Mas olha para nós segundo a Tua misericórdia, Pai. Porque precisamos mais e mais da vida do Teu Filho em nós, Pai. Ó Deus, e é em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer assim: Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques. Não, esse é o 3, mas tudo bem. Na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Aqui, Deus está passando para os seus e ensinando a eles que o fim da lei é a obediência. E quando nós chegamos no versículo 4, vai dizer: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E depois vai prosseguir como nós nos devemos comportar com a palavra de Deus, tendo-a em nosso coração, ensinando os nossos filhos. Mas aqui é um mandamento do Senhor, no qual ele diz: Ouve, Israel. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque eu ouvi há pouco um líder da igreja católica, e ele me foge agora, ele é o Frei Gilson, com mais precisão. E ele fala que amarás a Deus não é o primeiro mandamento. E ele usa a palavra de Deus distorcida e diz que o primeiro mandamento aqui é: ouve, Israel. Não, esse não é um mandamento de Deus. Mas Deus está chamando a atenção do povo dele para atentar para aquele que é o maior de todos os mandamentos. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. E muitas palavras distorcidas têm percorrido o mundo pela boca daqueles que
usam da palavra para enganar a muitos. Devemos tomar cuidado. Ouve, Israel, não é o primeiro mandamento. Ele foi infeliz na colocação dele. O primeiro mandamento é esse: amarás o teu Deus, porque Ele é o teu único Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, Deus está passando para o seu povo que amar a Ele é para o seu povo e tem que ser primordial em tudo que venha a ser feito através da vida daquele que é chamado, escolhido, separado e agora é filho de Deus. É interessante, irmãos, que nesses dias, estudando a palavra de Deus, a respeito disso, eu sempre clamo a misericórdia de Deus para que Deus fale através da sua palavra. E nessa manhã, trabalhando lá no salão, atendendo aos clientes, e quem já foi lá sabe, o nosso salão é em cima, tem que subir a escada, é na parte de cima. E eis que tem um barulho na rua. E ouvindo aquele barulho ali, eu desligo o secador e percebo que alguém está anunciando a palavra de Deus. Aí eu vou até a sacada e vejo que na rua há um grupo de irmãos passando no bairro com uma caixa de som, um microfone e eles vão orando e falando de Cristo. Orando e falando de Cristo. E quando eu desço, eu percebo que na garagem de casa há alguns panfletos que deixaram ali, eu recolhi todos e deixei reservado lá. E o que me chamou a atenção é que ali há uma escrita bem grande, seguida do Salmo 139, que diz: Deus sempre te amou. Isso falou ao meu coração. E isso é uma verdade que nós precisamos entender. Que Deus sempre nos amou. Deus ama a humanidade. O que Deus detesta é o pecado. Mas Deus ama o pecador, sim. Aquilo é uma verdade que nos chama a atenção. E se nós procurarmos na palavra de Deus, nós vamos ver muitos, inúmeros versículos dizendo que Deus nos ama. Eu separei alguns aqui em João, alguns aqui que dizem, João 3,16, nós conhecemos muito, mas talvez nós damos pouca atenção a esse versículo. Nós ouvimos e lemos muitas vezes, mas talvez nós não nos esforçamos a procurar entender o que diz, não só esse, mas tudo o que está escrito na palavra de Deus. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, irmãos, é um amor tão grande, tão imenso, que a nossa consciência limitada, a nossa inteligência limitada não consegue dimensionar esse tão grande amor de Deus. Que Ele dá o seu Filho, Ele entrega o seu Filho, até então unigênito, para morrer na cruz por nós. E aí, todos aqueles que creem no seu Filho, é feito então Filho de Deus, e tem a vida eterna. Em João 17, Jesus vai falar, e a vida eterna é que te conheçam, ó Pai. E talvez nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo, nós estamos meditando, e nós não atentamos para isso, que a vida eterna é conhecer esse Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes nós falamos de Deus superficialmente,
Não, eu acredito em Deus, mas que Deus que você acredita? Porque em certo ponto da história nós vamos ver que reis de Israel, de Judá, eles criam em diversos deuses, em muitos deuses. Eu poderia citar aqui o nome de alguns. Mas quando nós dissermos que nós cremos em Deus, nós temos que especificar que esse Deus é o Deus, nosso Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que para nós Ele é o único, santo e verdadeiro, e que é somente através dele que nós temos salvação, porque é Ele que nos justifica. Então, irmãos, Ele amou o mundo de tal maneira. E aqui em Deuteronômio vai falar do grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem provado o seu amor para conosco. Em João 3:21 vai dizer, olha, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então, quando eu amo a verdade, e eu amo a Deus e eu pratico a verdade, que verdade é essa? É a palavra de Deus, porque aqui é a instrução para toda a nossa vida. E quando eu ajo fora da palavra de Deus, então eu desagrado a Deus. Porque aí eu estou seguindo o meu coração, e meu coração é terrivelmente corrupto, enganoso. Mas aqui está falando que quem pratica a verdade. Certa vez eu ouvi alguém dizer, olha, aquele que é justo e fala a verdade, não tem que se justificar lá na frente. Então o Filho de Deus que pratica a verdade, ele aproxima-se da luz. E aproximando-se da luz, a vida dele, então, revela que ele é um filho de Deus e ele não tem que justificar nada a ninguém, porque ele segue a Cristo e a vida dele, então, agora é viver a vida de Cristo. E tudo isso porque o Senhor, nosso Deus, nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho ali na cruz, por amor de nós. Pasmem, irmãos, nós estamos aqui essa noite porque Jesus morreu lá na cruz por nós. E é bom que você veio para compartilhar a palavra de Deus. É bom. Em Romanos vai dizer lá, olha, 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Percebe que o amor de Deus, o Pai, não é diferente do amor de Deus, o Filho, para conosco. Também o amor de Deus, o Espírito Santo, não é diferente. Porque Deus, o Pai, entrega o seu Filho, mas Deus, Filho, se entrega por nós. E o Deus Espírito Santo habita em nós, ainda nós sendo pecadores. Sim, redimidos sim, mas continuamos ainda na posição, na condição de pecadores, não escravos do pecado, porque aquele que é escravo do pecado não é filho de Deus. Mas quando você peca, você se arrepende, nós ainda somos pecadores. E se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. O Espírito Santo, por amor, habita em nós. E percebe que, acho que acabou. Graças a Deus. Então, irmãos, percebe que esse amor de Deus para conosco, ele é um amor tão grande, tão imensurável, que mesmo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele nos ama de uma tal maneira que nós não conseguimos entender, mas nós teremos a eternidade toda para entender e para conhecer o nosso Deus. Em Efésios 2:1 vai dizer, olha,
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso era tudo que nós éramos. Nós éramos pessoas desprezíveis. Lá em Hebreus 11 vai falar que aqueles heróis da fé, o mundo não foram dignos dele. Mas na nossa vida, lá atrás, o mundo era digno de nós, porque nós andávamos segundo a vontade da nossa carne, as inclinações do mundo, segundo a vontade do príncipe desse mundo. Mas, vai dizer assim no versículo 4, mas Deus, Ele agiu em nosso favor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos, que prova o seu amor para conosco. E agora, nós, voltando lá em Deuteronômio, no grande mandamento, que vai dizer, olha, ouve Israel, o Senhor Deus é o nosso Senhor, não há outro. Amarás, pois, o Senhor nosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu ser. Ou seja, a sua vida agora não pertence a você, pertence a Ele. Então você tem que honrá-lo e você tem que amá-lo. A religião não faz isso, a religião nos afasta de Deus. Porque quando nós chegamos lá em Marcos 12, 28, momentos antes, Jesus, ele é interrogado pelos saduceus. Os saduceus que não criam na ressurreição, mas eles querem embaraçar o mestre no seu ensino ali, eles querem trazer confusão. A religião nos traz confusão e nos afasta da luz. Então os saduceus querem saber de Jesus a respeito da ressurreição, de que se uma mulher casar com tem 7 irmãos na família, se ela casar com todos e não for gerado nenhum filho, na ressurreição com quem ela vai ficar? Então Jesus fala, vocês trabalham no vosso próprio erro, porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque nas Escrituras está escrito que Deus é Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Jesus ali está dizendo, olha, por mais que vocês tenham Abraão, Isaac e Jacó como mortos fisicamente, mas eles estão vivos para Deus, estão vivos na presença de Deus, e Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecados, e Ele nos deu vida, porque Ele é misericordioso. Esse é o amor de Deus para conosco. E Jesus interrogado ali pelos saduceus ali, é incrível que perto de um religioso sempre há outro religioso, e eles tentavam trazer embaraço a Jesus, e perto daquele saduceu tinha um escriba. E esse escriba, prestando atenção em tudo aquilo ali, naquela discussão, ele chega próximo de Jesus e diz, chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Percebe que o saduceu não consegue confundir Jesus a respeito da ressurreição, e agora tem um escriba tentando confundir Jesus a respeito do grande mandamento.
Porque para eles também Jesus era violador do sábado, não o Senhor do sábado. Então ele quer saber de Jesus qual é o grande mandamento. Respondeu Jesus: o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus está repetindo Deuteronômio 6, 4 e 5. Na boca do Filho de Deus não há outra palavra a não ser a palavra de Deus. Quando consultado qual é a sua posição diante de Deus, responda com a palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus você não vai ser confundido. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Maior do que este, do que o primeiro mandamento, que é amar o teu Deus. Amar o teu Deus, amar o teu Deus. E essa palavra nós temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos, porque a vida do cristão agora, redimido pelo sangue de Cristo, justificado por Deus por causa do seu Filho crucificado, a vida do Filho de Deus agora é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E nós precisamos refletir, irmãos, a respeito disso, se nós estamos amando a Deus de acordo com o que a palavra de Deus nos pede. Porque os dias são maus, as informações são infinitas, e para nos distrair é questão de milésimos de segundo, para nós tirarmos a atenção daquele que nos conduz e nos afundarmos nos mares desta vida. E aí nós clamarmos que o Senhor tenha misericórdia e venha nos socorrer para que Ele nos levante de novo. Em 1 João 5 vai dizer: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É impossível eu amar o meu irmão, e falando de irmão na fé, porque essa é a nossa família eterna. Eu amo sim os meus irmãos de sangue, sim, e clamo a Deus a misericórdia sobre a vida deles e que eles venham conhecer a Cristo e se render a Deus. Mas a nossa família é a nossa família da fé. É impossível eu amar um irmão na fé sem eu amar a Deus. A palavra de Deus está dizendo: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E o Senhor nos ajuda, porque no versículo seguinte diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que para nós amarmos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. E que mandamentos são esses? É a palavra de Deus. Porque em tudo a palavra de Deus nos instrui. Não são só aqueles 10 mandamentos lá, que o Senhor entregou a Moisés lá no Monte Sinai, não. É toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela nos orienta como regra de vida cristã para nós seguirmos, para nós vivermos de acordo com a vida do Filho de Deus, para que o Senhor nos conforme a vida do seu Filho e assim nós agradarmos a Deus Pai e podemos dizer que nós o amamos em espírito e em verdade. É difícil? Não.
Porque a própria palavra diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Sabe o que é penoso? É nós trabalharmos o dia todo em busca daquilo que perece e não dedicarmos nem sequer um momento do nosso dia naquilo que permanece. Sabe, irmãos, lá em Oséias 6 vai dizer assim, olha, vinde, tornemos para o Senhor. Eles estavam distantes, o povo de Deus estava distante. E nós, em algum momento do nosso dia, nós não nos pegamos distantes de Deus. Irmãos, nós temos que estar em sintonia com Deus todos os instantes da nossa vida. Não só aqui. Aqui é um momento em que, em comunhão, nós adoramos a Deus. Mas na nossa vida, lá fora, em particular, nós temos que adorar a Deus. Nós não podemos perder a sintonia. Não. Quando você ouve uma rádio e você perde a sintonia, fica tudo confuso. Fica tudo escuro. Aqui, a palavra de Deus está dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Sabe, irmãos, muitos, aqueles heróis da fé, eles foram despedaçados, muitos cerrados ao meio. Mas antes de eles enfrentarem tal coisa, eles foram trabalhados por Deus. Davi fugiu por cerca de 15 anos da presença de Saul. Deus foi desconstruindo aquele Davi para que ele pudesse se tornar rei. E como filho de Deus, ele não ousou tocar no rei que Deus havia rejeitado. Eu não vou tocar no ungido de Deus, e não permitiu que nenhum dos seus o fizesse. Ele sofreu a perseguição. Como filho de Deus, sofreu a perseguição. Viveu em antros, em cavernas, como diz lá em Hebreus 11. Mas o mundo não foi digno daquele homem. Porque ele amava a Deus. Pecou sim, mas se arrependeu ao pó e na cinza. O mundo não foi digno daquele homem, como todos os demais. O mundo não foi digno de Cristo, e o mundo não pode ser digno da nossa vida. E aí continua, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele está às portas. A vinda do Senhor, ela é iminente. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Encontrarão com o Senhor nas alturas. Mas aqui está dizendo que nós precisamos conhecer a Deus. Irmãos, tenha isso contigo. Nós não amamos aquilo ou aquele que nós não conhecemos. Para eu amar a minha esposa, primeiro eu precisei conhecê-la. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se eu não o conheço. Mas Ele nos amou antes mesmo de nós nos conhecermos.
E pasmem que nós só viemos a nos conhecer quando nós nos encontramos com Ele. Pedro não conhecia Jesus até aquele momento no barco, que diante de tão grande e maravilhosa pesca, ele percebe o milagre daquele que está ocupando um assento do seu barco e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Naquele momento, Pedro entendeu quem era Jesus e entendeu quem era ele. O povo no deserto não entendeu que povo de dura cerviz eles eram, por isso não amaram a Deus. Pereceram no deserto. Nós não podemos amar aquilo ou aquele que nós não conhecemos. Por isso que Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, para que nós possamos, em conhecê-lo, amá-lo, em conhecê-lo mais, amá-lo ainda mais, em conhecê-lo um pouco mais, amá-lo ainda um pouco mais. E se nós não amamos a Deus na plenitude em que Ele deseja, é porque nós não o conhecemos Ele na plenitude em que Ele quer que nós o conheçamos. Espero que os irmãos estejam entendendo, irmãos. Quão grande amor o Senhor dispensou a nós. E Ele espera o mesmo de nós. 1 Coríntios 8, no versículo 3 vai dizer assim, olha, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Percebe, irmãos, que é uma relação entre pai e filho. Se alguém ama a Deus, esse então é conhecido dele. Percebe que Deus nos conhece porque nós o amamos. E quanto nós o amamos para que Ele nos conheça realmente. Sabe por quê, irmãos? O inimigo, ele conhece os filhos de Deus, mas aqueles que estão perdidos, ele não conhece. Já estão perdidos. Lembram daqueles discípulos que saiu a expulsar demônios? Eles vão expulsar o demônio e diz, nós o expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que o demônio diz para ele? Eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas e vocês quem são? Eles se apanharam. O demônio conhece aqueles que são filhos de Deus. E é contra os filhos de Deus que o inimigo luta. Mas aquele filho de Deus que conhece o Pai e ama o Pai os guarda. E o filho que ama o Pai, ele se sujeita ao Pai. E o inimigo foge dele. Nós não estamos sós nesse mundo, irmãos. O nosso Deus nos guarda. Todos os dias. Todos os dias. Mas o que Ele espera de nós é que nós o amemos. Que nós o amamos. Que nós o amemos. Que nós o amamos todos os dias. Em espírito e em verdade. Amar a Deus é a verdadeira adoração. E a palavra de Deus nos orienta e nos alerta, irmãos, a respeito daquilo que nós temos buscado, daquilo que nós estamos fazendo. Porque Jesus vai dizer lá em Mateus 19, olha, Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Deus precisa ser para nós o nosso maior e principal tesouro, onde eu não abro mão da presença de Deus por nada.
Lá em Êxodo, Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, Senhor, não me deixe sair daqui, porque eu vou perecer. Um anjo não substitui a tua presença, ó Pai. Porque Moisés amava o Pai de tal maneira que ele não podia abrir mão da presença do Pai ao lado dele. Por isso que Jesus está dizendo: onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Oh, irmãos, não foi os religiosos da época lá, os sacerdotes que foram atrás de Judas, não. Foi Judas que foi atrás deles. E foi Judas que ofereceu para traí-lo em troco de 30 moedas. 30 moedas. Porque Judas não conhecia aquele a quem ele seguia. Judas não conhecia o Filho de Deus. Judas não conhecia o propósito do Filho de Deus aqui. Por isso Judas não o amava. Porque não o conhecia. Judas não amava, por isso traiu Jesus por 30 moedas. Foi ele que foi atrás de negociar a Jesus. E recebeu 30 moedas. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Salmo 73. Asaf começa a desviar o seu olhar para os ímpios, que se enriquecem aceleradamente, em diversas maneiras. Como é o mundo hoje, não é diferente, sempre foi assim. Mas Asaf confessa: quando eu estava nesse transe mental, eu estava embrutecido, distante de Deus, sim. Mas quando ele entra no templo, o Senhor mostra para ele o fim daqueles que são ricos materialmente, onde o coração está no tesouro dessa vida. E ele se arrepende. Ele clama a misericórdia de Deus. Ele confessa o seu pecado. E ele percebe que não há riqueza maior do que a presença de Deus. Não existe. Nunca houve, nem haverá riqueza maior do que a presença de Deus, a vida de Cristo em nós, a salvação eterna, a vida eterna. E o Senhor nos dá tudo isso graciosamente, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Não é de acordo com aquilo que nós fazemos, é tudo que já foi feito. E o que o Senhor espera de nós, que o nosso coração esteja voltado a Ele e o ame em plenitude. Não há espaço, irmãos, para coisas terrenas no coração daquele que ama a Deus. Não pode haver. Não pode haver. Mas como que eu posso amar a Deus? E como que eu sei que eu amo a Deus? Irmãos, os mandamentos do Senhor não são penosos. Mas Jesus vai dizer lá, olha, se alguém quiser vir a mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Como que eu sei que eu amo a Deus? Quando no meu dia a dia eu busco fazer a vontade de Deus, negando as minhas vontades, negando a mim mesmo, negando os prazeres terrenos que me afastam de Deus, amando o meu irmão, que a atitude de amar o meu irmão mais do que a mim mesmo é negar a mim mesmo, é socorrer os necessitados.
Porque dentro de mim habita a presença do Espírito Santo, não há avareza dentro de mim, eu abro mão daquilo que eu tenho em favor do necessitado, dos nossos irmãos na fé. E aí eu percebo que eu amo a Deus porque a minha vontade não está sendo feita, mas a vontade de Deus está sendo feita através de mim, porque não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e aí eu tenho plena certeza que eu amo o Pai. E o Pai faz a sua obra através de nós, porque a nós foi dado anunciar a palavra de Deus, como aqueles irmãos hoje de manhã, na sua caminhada ali, orando e falando do amor de Cristo, orando e falando do amor de Cristo. É a obra de Deus através da nossa vida. São coisas que os anjos anelaram perscrutar, entender mais, conhecer mais, mas não, o Senhor deu a nós. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E se Ele não dá a nós a incumbência de anunciar o Evangelho, nós não teríamos então vontade nenhuma de ler a palavra de Deus, aprender mais, conhecer mais a esse Deus maravilhoso, para que nós possamos falar do seu amor. Percebe como que o Senhor nos ama de tal maneira que Ele nos aconselha a negarmos a nós mesmos todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Percebe, irmãos, que não há nada que o inimigo possa nos acusar diante de Deus em nós não merecermos a salvação? Porque até mesmo no carregar a cruz, o Senhor coloca ali um homem, Simão de Cirene, para carregar a cruz em nosso lugar. Nem mesmo essa acusação o inimigo terá direito naquele dia diante de Deus de nos acusar que é impossível nós sermos crucificados com Cristo se nem ao menos nós carregamos a nossa cruz. Porque ali literalmente Simão nos representa como pecador carregando a cruz que seria dele, mas o Senhor toma o nosso lugar lá na cruz, porque Ele nos ama. E até que ponto nós entendemos isso para nós nos dispormos a amar um pouco mais daquilo que nós amamos a Deus, um pouco mais ainda a esse Deus maravilhoso. Porque o mandamento do Senhor é esse, que nós temos que amar a esse Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Percebe que não há espaço para hipocrisia na vida do cristão. Não há espaço para hipocrisia. Não. O Senhor nos conhece. O Senhor sonda os nossos corações. E até mesmo o que nós estamos pensando agora, o Senhor sabe o que nós estamos pensando. Se o nosso pensamento está aqui em compartilhar a palavra de Deus, ou nós estamos viajando naquilo que nós temos que fazer ao sair daqui. O Senhor conhece. Sabe, irmãos, quando eu amo a Deus, aí eu paro e presto atenção no que diz em 1 Coríntios 10, 23. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. No meu trabalho, o meu trabalho tem que ser para a glória de Deus. Ao me deitar, o meu deitar tem que ser para a glória de Deus. O meu levantar tem que ser para a glória de Deus. O café da manhã que eu tomo, eu tenho que dar glória a Deus, tem que ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que eu venho a fazer no decorrer do meu dia a dia tem que ser para a glória de Deus. E quando eu percebo que tudo que eu faço é para a glória de Deus, então eu percebo que eu amo a Deus. É difícil? Não é. Não é difícil. Mas às vezes nos falta força física, vontade.
João 21, irmãos. João 21 é maravilhoso. Essa palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que Pedro está ali diante do Senhor, ali, eles estão se alimentando ali. Jesus está ali na praia, eles estão se alimentando, tudo. Mas tem um momento íntimo em Jesus e Pedro ali, que é tão maravilhoso. Pedro, aquele que traiu, Pedro traiu 3 vezes, aquele que desanimou de tudo, achou que para ele não tinha mais esperança, ele fala, olha, eu vou pescar. Ele esquece de tudo lá atrás. Aquele que ama a Deus não pode esquecer tudo que o Senhor fez por nós. Não, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Está lá em Provérbios. O cristão não pode esquecer que o Filho de Deus se entregou ali na cruz e Deus, o Pai, o matou ali para que através da morte dele nós tivéssemos vida. E vida em abundância, vida eterna com ele. E Pedro esquece que lá atrás Jesus havia dito a ele, você não será mais pescador, você vai ser agora pescador de homens. Mas ele traiu. Para ele não há mais esperança, ele fala, eu vou pescar, eu vou voltar na minha vida pregressa, eu vou fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer a Cristo. Porque quando ele conhece a Cristo, ele deixa tudo. Ele deixa tudo. A prosperidade vai dizer que não, que foi a maior pesca que ele fez em toda a sua profissão de pescador, e ele vai ao mercado, ele vende tudo, pega o dinheiro e daí vai seguir a Cristo. Não. É heresia, é distorção da palavra. A prosperidade diz isso. E eu já vi e ouvi. Pedro não vai ao mercado vender tudo que ele pescou, não. Tudo é deixado ali e ele segue a Cristo. Mas agora ele está dizendo, eu vou voltar à minha vida pregressa, eu vou pescar. E os discípulos vão com ele. Mas naquele momento de intimidade ali, Jesus diz para ele, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então diz a ele, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor me conhece mais do que eu mesmo, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhes diz, apacenta as minhas ovelhas. Amar ao Pai é amar o próximo. E saber que o próximo é uma ovelha do rebanho de Cristo, que é o nosso sumo pastor, chamada igreja. O nosso irmão é um membro do corpo ao qual nós fazemos parte, o corpo de Cristo na terra, o qual ele é a cabeça. E amar a Deus é amar o nosso irmão, a ponto de nós cuidar do nosso irmão, porque Jesus vai dizer, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, não são suas, Pedro, são minhas, cuida das minhas ovelhas. E pela segunda vez Jesus diz, você me ama, então pastoreie as minhas ovelhas, são minhas ovelhas, alimente-as. Alimente, Pedro, as minhas ovelhas. E pela terceira vez, de novo, o cuidado. Você me ama, então apacenta. Cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Quando eu percebo que eu amo ao Pai, é porque eu amo o meu irmão, a ponto de cuidar do meu irmão, de suprir as necessidades do meu irmão em todas as esferas, quer material, nas suas necessidades, quer espiritual, com as orações e a palavra de Deus,
então eu percebo que eu amo ao Pai, porque eu amo aqueles que são chamados segundo o propósito dele, assim como eu, e fazem parte do mesmo corpo que eu faço parte, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós temos praticado isso, irmãos. Nós temos agido assim para que nós possamos dizer com toda a nossa convicção que nós amamos o Pai. Nós podemos dizer que nós conhecemos a Deus e nós o amamos. Como que nós conhecemos a Deus? Na superficialidade ou na profundidade? Porque lá em Romanos vai dizer, Romanos 8, que nada nos separa do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, a profundidade, a largura, nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas nós conhecemos a Deus na altura, na largura, na profundidade, com toda a nossa vida. Mesmo em face da morte, nós podemos dizer que nós conhecemos e amamos a Deus? Nós o conhecemos? Vale a pena refletir. Mas Deus é bom. Irmãos, acho que é isso. Mas tem um pouquinho mais. Percebe lá em Lucas 7, quando Jesus está na casa de Simão, e aquela pecadora entra e unge a Jesus. Eu vou ler para nós encerrarmos, irmãos. Lucas 7:36. Jesus está na casa de um religioso. Sabe os fariseus, irmãos? Jesus chama eles de hipócritas. Vocês alargam os seus filactérios para se mostrarem aos demais que vocês é que têm a palavra de Deus, que vocês é que amam a Deus, que são vocês que têm a salvação, que são vocês que conhecem a palavra de Deus. Os filactérios são aquelas caixinhas que eles colocavam na fronte ou nos seus braços. Ali continha versículos da palavra de Deus. E eles aumentavam o tamanho daquilo ali para se parecerem e serem vistos como aqueles que cumpriam a lei. Mas Jesus chama eles de hipócritas. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, em pensamento: se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E Simão diz: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Aí Jesus dá a costa para o religioso. Ele volta para a mulher. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, olhando para a mulher, ele disse para aquele que está atrás dele: lembra do episódio de Pedro? Não, Senhor, tem misericórdia de ti, não vá para Jerusalém. Jesus, ele vira as costas não para Pedro, mas para aquele que estava falando através de Pedro. E a mesma coisa acontece aqui. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher?
Olhe para ela, Simão. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus pecados, os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os religiosos que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Eles disseram isso, irmãos, porque eles estavam acostumados com os sacrifícios para o perdão do pecado. E ali eles não conheciam a Cristo, eles não sabiam que eles estavam diante daquele que seria o sacrifício único a Deus para o perdão dos pecados. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Entendeu, irmão? Jesus estava dentro da casa do fariseu, mas o fariseu não conhecia Jesus. Aquela mulher vinha de fora, adentrando aquela casa. Ela se prostra aos pés de Jesus, porque ela sabia quem era aquele que estava ali. E ela conhecia Jesus. Simão, ele condena a atitude de Cristo, mas Jesus o repreende. Você não me deu honra nenhuma. E ela, desde o momento que ela entrou aqui, a única coisa que ela sabe fazer é me honrar. Haviam 2 devedores, um devia 50 e outro 500. E o credor perdoou os 2. Quem amará mais esse credor? O religioso que tem em seu coração os dividendos da vida, ele vai dizer sim àquele que devia mais. Você respondeu bem. Sabe, Simão, ela me amou porque muito foi perdoada. Você, alicerçado na sua religião e aquilo que você faz, você pensa que você tem méritos diante de Deus. E você não tem pecado nenhum. Por isso que você não me ama. Porque você não me conhece. Mas ela me conhece. Por isso ela me ama. Você, Simão, é aquele que devia só 50. Ela é aquela que devia 500. Se você se arrepender, Simão, você também pode ser perdoado. Mas ela se arrependeu. Ela muito foi perdoada. Por isso que ela muito me ama. Porque ela me conhece. Você não. A religião te torna cego, Simão. Sabe, irmãos? O Salmo 119, lá nós temos, do 9 ao 16, leia. E você vai entender lá o que é amar a Deus. E que nós, nessa noite, possamos nos conhecer como não aquele que devia só 50, não, mas como aquele que devia muito, como aquele que devia 500 diante de Deus. Para que ao conhecer a nossa pequenez diante de Deus, e quão grande era a nossa dívida, que foi perdoada, foi paga ali na cruz do Calvário, que nós, a entendermos tudo isso e nos conhecermos, nós possamos buscar a conhecer mais desse Deus maravilhoso e percebendo a nossa dívida que foi paga ali na cruz, nós possamos amá-lo assim como aquela pecadora amou. Não é difícil, irmãos, nós entendermos isso, mas que nós possamos entender isso.
Que naquela sala, onde há religiosidade, mas há a graça de Deus, nós somos aquela pecadora, aos pés de Jesus, agradecendo a todo instante, em todos os seus gestos, dando honra, que o proprietário daquela casa, aquele religioso, não ofereceu porque não conhecia, por isso ele não amava a Cristo. Mas aquela mulher, ela amou de tal forma, de tal maneira, que Jesus olha para ela e diz: perdoados são todos os seus pecados, a sua fé te salvou. Que nós possamos entender isso, irmãos, a profundidade dessa palavra, e podermos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, amarmos a esse Deus maravilhoso um pouco mais, um pouco mais. Mas para isso eu preciso conhecê-lo um pouco mais, dia a dia. Como fazendo isso? Negando-me dia a dia, tomando a minha cruz dia a dia e seguindo a Cristo. Não há outro caminho. Que Deus continue nos abençoando.